existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, a voz que a nossa criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, a voz que a nossa criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para ligar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Deus nos guarde a todos nós nesses dias de afastamento uns dos outros e nos mantenha sempre firmes, né? E consistentes. Tenhamos bastante discernimento vindo de Deus para termos respostas sábias e certas diante de tantas coisas que são lançadas por várias fontes, desde vinda do mundo, né? De pessoas que não amam, talvez não sirvam a Deus, até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Então, que Deus nos preserve sempre firmes e consistentes na palavra dele e guiados pelo teu Santo Espírito. Os dias passarão e Deus há de nos preparar um grande dia de reencontro, se for assim a boa vontade dele. Eu desejo compartilhar com os irmãos nesse momento um texto muito oportuno da palavra de Deus. E há aqui um grande ensino para nós e uma boa direção de Deus aos seus servos como cristãos, como pessoas que estão a serviço de Deus, do Senhor. Como que deve ser o nosso papel, o que nós devemos falar, o que nós devemos anunciar. E o texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 29 apenas, ainda que ele esteja dentro de todo um contexto que nós vamos perceber. Diz assim o verso 29 de João 1. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era esse João? Quem era esse homem que falou essas palavras? Primeiramente, precisamos atentar que o Evangelho foi escrito por João, o discípulo de Jesus Cristo, o mesmo que escreveu a primeira, segunda e terceira carta, bem lá no final da Bíblia, escreveu também Apocalipse. Bom, o João que está falando aqui não é esse João, discípulo, mas o João Batista, aquele que foi de fato o homem que Deus chamou para ser o precursor de Jesus Cristo, aquele que foi chamado com a missão de anunciar, aquele homem que está vindo é Deus, é o Messias, é o Salvador, creiam nele. Então João é este homem, né, que anunciou Jesus Cristo. Possivelmente, se ele pudesse responder para nós pessoalmente essa pergunta, quem é você, João? Eu creio que ele daria a resposta com uma outra pergunta, conhecendo o que ele fala, vendo o que ele fala no decorrer do Evangelho. Talvez ele dissesse assim, vamos falar do Messias? Sim, porque assim foi o ministério de João Batista. Ele não falava de si mesmo. Aliás, meus irmãos, como cristãos, temos muito que aprender com João Batista. Poucas pessoas receberam algum tipo de elogio por parte de Jesus Cristo. A gente não vê muito isso nos evangelhos sinóticos ou mesmo de João. Talvez Natanael, quem sabe aquele centurião que teve seu servo curado, né, por sua fé. Mas de todos que a gente possa se lembrar, talvez João Batista tenha sido que Jesus mais tenha, de fato, enaltecido para a glória de Deus. Ali em Mateus capítulo 11, Jesus dirigiu-se ao povo que se ajuntou ao seu redor, dizendo que João foi muito mais do que um profeta, no verso 9 de Mateus 11. Jesus disse mais ainda no verso 10 que João foi o seu precursor, e João foi o que preparou o seu caminho. No verso 11 de Mateus 11, Jesus vai dizer que ele foi o maior de todos os homens que já nasceram. No verso 14 ainda de Mateus 11, Jesus diz que João era o Elias que estava para vir. Mas João, o que ele disse de si mesmo? Bom, ali no verso 20 aqui de João, ele vai dizer assim, respondendo àqueles que foram enviados, né, alguns sacerdotes e levitas, ele diz assim, eu não sou o Cristo, no verso 20. No verso 21 ele vai dizer, não sou profeta. No verso 27 ele vai dizer, não sou digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que vem após mim. No verso 30 do capítulo 3 aqui do Evangelho de João, ele vai dizer mais ainda, importa que ele, Jesus, o Messias, cresça e eu diminua. Então, com certeza, nós temos muito o que aprender com João Batista. Em dias, meus irmãos, que líderes religiosos lutam por um espaço na mídia, e olhando para o ministério de João, eu sou levado, né, a pensar, a relembrar Provérbios 27:2, e lá diz assim, seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua própria boca, um estranho te elogie, e não tuas próprias palavras. João não tinha palavras para si mesmo, e certo de reconhecer-se um pecador e o mais indigno de todos os homens. João disse que ele não tinha nem direito de desamarrar as sandálias de Jesus Cristo. Ora, esse era o trabalho mais humilde que poderia haver. Estava entre os mais humildes. Mas com certeza, falando menos de si mesmo, ele tinha muito o que falar daquele para o qual foi enviado como profeta. Ele diz no verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ele está replicando uma profecia de Isaías e agora ele está falando, eu sou, né, esse homem, o anunciador do Senhor Jesus Cristo, do Messias que chegou. Essa era a sua missão. Anunciar o Messias que havia já chegado, já estava entre eles. E é isso que ele faz nesse verso 29, né, que nós lemos, e repete lá no verso 36, parte desse verso 29, um dia depois. Ele diz, olha, vejam, olhem, observem, atentem. João estava no momento em que ele possuía muita popularidade.
As pessoas estavam indo até João, um homem diferente, e chamando ele de profeta. Esses homens foram até João e perguntaram: por acaso é você que é o Messias que está anunciado? Você é um profeta? Você é Elias? João diz: não, não, não. Mas ele aponta para Cristo. João não estava ali com toda a popularidade que talvez muitos aproveitariam para se destacar, para se posicionar diante dos homens, para atender os anseios dos homens. Não, João não. João sabia que a sua mensagem, a sua missão, o seu ministério era anunciar Cristo. Paulo vai, depois da sua conversão, falar palavras, né, semelhantes de um grande homem, né, um líder judeu, dentro de uma perspectiva religiosa judaica. Ele se torna um homem perseguido. Ele vai falar que o maior dos pecadores, o homem mais simples que pudesse haver. Mas, na verdade, meus irmãos, é isso que Deus faz em nós. E há um grande perigo em que muitos líderes querem ser grandes. E não é assim. Não é por esse caminho. Deus separou João para anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias, era o centro da mensagem de João Batista. Os sacerdotes levitas até chegaram a perguntar para ele: você é o Messias? Não, sou o Cristo. Mas assim que ele vê Jesus passando, diz: vejam, olhem, é para ele que devem direcionar suas atenções. É ele que deve ser seguido. Olhem para ele. João não foi afetado pelos holofotes, pela soberba dos homens. Ele não foi maior do que o que o enviou e nem do que a sua própria missão. No momento em que todos o admiravam, João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E essa palavra, essa expressão, é uma expressão muito forte no meio do povo judeu, olhando para a palavra de Deus. Em poucas palavras, em um tempo mínimo, João define bem quem era aquele homem para quem ele apontava. Não havia pomposidades nas suas palavras, na sua apresentação. Ele estava sendo objetivo, porque o tempo era curto. E ali estava uma verdade. Os judeus gostavam de serem anunciados, os mestres gostavam de serem reconhecidos, gostavam de pomposidade. João, o precursor, separado por Deus para anunciar Jesus, para falar que Jesus havia chegado, ele apenas aponta: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro trazia à memória do povo judeu, historicamente, a ideia de substituição, a ideia de sacrifício, a ideia de sofrimento. Se nós olharmos até mesmo para o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que era sacrificado lá no templo, e também se nós olharmos para Isaías 53, o Cordeiro sofredor. Então traz essa ideia de sofrimento, de morte, de sangue derramado. Cordeiro aparentemente não era a melhor apresentação para alguém que deveria ser, pelo anseio do povo, ou pelas expectativas do povo judaico, um líder em Israel. Mas João apresenta: eis o Cordeiro de Deus. Contudo, na verdade, Jesus não veio para atender esse anseio político-religioso, saduceus, fariseus, zelotes e assim por diante. Ao anunciar Jesus como Cordeiro, João começa a delinear a missão do Messias, de não defender a sua própria causa, mas a causa do Pai, do Deus que o enviou, da causa que Deus predeterminou e decretou antes da fundação do mundo. Israel desejava um Messias que liderasse a religião, que reativasse os sacrifícios de Moisés, que reestabelecesse o reino de Davi, que unificasse a nação, os libertasse do domínio romano e que inaugurasse o reino de Deus entre eles. No entanto, ele vem do céu como Cordeiro enviado de Deus, com o propósito de glorificar a Deus. Ele não veio para atender às ansiedades, então, dos homens, mas à vontade de Deus unicamente, ainda que essa seja em favor do homem, em salvá-lo da condenação dos seus pecados. Ele não está a serviço de saduceus, de fariseus e nem de zelotes e de qualquer outro tipo de organização que pudesse haver naqueles dias.
Ele é o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Todos os cordeiros, animais, que foram sacrificados em favor do homem desde o tempo de Moisés, eram aceitos por Deus como um ato de graça provisória, como uma preparação para o Cordeiro perfeito que haveria de vir e que João agora anuncia. Os cordeiros animais não tinham como remover os pecados do homem. O sangue desses cordeiros, eles eram aspergidos pelo pecado do homem e aceito por Deus como um ato simbólico. Na verdade, o judeu participava desse cerimonial precisando crer na providência futura de Deus quando enviaria o Messias, cujo sangue e cujo corpo seria oferecido em favor do pecador que se encontra sob a ira de Deus. Por isso, a expressão de entusiasmo que João Batista, demonstra naquele momento. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André, semelhantemente, ele vai dizer assim, logo depois, achamos o Messias. Havia alegria naqueles corações. Corações simples, pessoas humildes e simples, cuja mente e o coração estavam abertos para ouvir a palavra e a mensagem de Deus de um homem que não se desviou de seus propósitos, mas anunciou a mensagem como bom servo de Deus. É muito provável, meus irmãos, que quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, ele esteja se referindo de fato ao Cordeiro como aquele servo sofredor anunciado ali por Isaías 53, aquele servo, aquele Cordeiro que vai para a cruz, Jesus vai para a cruz como Cordeiro, e ali ele é sacrificado pelo pecado do homem. João Batista está afirmando que esse Cordeiro de Deus é o único que de fato pode remover o pecado do homem e justificá-lo diante de Deus. O pecado estava no mundo por causa da queda. Adão e Eva desobedeceram, caíram. Todos nós caímos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E com o pecado, o diabo se tornou, por permissão de Deus, o príncipe deste mundo, ainda que temporariamente, cujo papel é levar os pecadores a não se curvarem diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pecado condena o homem eternamente. E João, aqui, ele está anunciando a boa notícia, o evangelho que liberta, que salva, que cura o homem. Primeiramente, que Deus nos liberta da culpa do pecado. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos liberta da culpa do pecado. Ele nos justifica diante de Deus. Deus imputa a justiça de Cristo em nós injustos. Também que Deus nos liberta do poder do pecado, que é a santificação. O Cordeiro de Deus, ele faz a obra completa em meu e seu favor. Deus nos liberta através desse ato do poder do pecado, que é a santificação. Somos santificados pela obra de Cristo. Finalmente, que Deus também, por esse intermédio, por essa obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus nos livrará da presença do pecado em nós, que será, por fim, a nossa glorificação. Então, João não está falando de algo que já acontecia, mas da boa nova de salvação. Eis o Cordeiro de Deus que pode, de fato, o único que pode salvar o homem e libertá-lo do seu pecado. Esse é Jesus, sem pecado, vindo do céu para redimir o pecador. John MacArthur, em seu livro Com Vergonha do Evangelho, ele diz que o homem não gosta do Evangelho porque tal atitude o transforma em um servo de Deus. Ou seja, o Evangelho, crer no Evangelho, faz do homem um servo de Deus. E o homem, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele não se encurva. Deus vai falar, por intermédio de Moisés,
que o povo de Deus ali no deserto era um povo de dura cerviz, é como se ele tivesse uma barra de aço da cabeça até as costas e ele não conseguisse se encurvar diante do Senhor. Essa é uma atitude de humilharmos-nos diante do poder e da soberania do Deus Salvador. E infelizmente o mundo dominado pelo pecado, ele é orgulhoso, ele é prepotente. Meus irmãos, diante de toda essa epidemia, essa pandemia, o mundo não se encurvou diante de Deus. E isso não vai acontecer, porque o homem ele é prepotente. O homem ele não deseja Cristo, é somente se Deus realmente chamá-lo e mover seu coração. O verso 11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo requer arrependimento e fé. Era uma obra de Deus no coração desse homem. Requer obediência ao Evangelho e uma vida sob o controle do Espírito Santo e não nosso. Requer submeter-se ao mandamento, à vontade, à ordem de Deus. João fez isso. Paulo, ao crer, ele diz o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho, então, ele implica normalmente em sofrimento, em mudança de vida. O grande problema de hoje é que tanto líderes quanto liderados, eles querem um Evangelho que lhes seja macio, que atenda os seus desejos, as suas ansiedades. Então, você falar para um cristão que por causa do Evangelho ele tem que submeter-se a Deus e negar-se a si mesmo, isso é difícil para esse homem, para essa pessoa. O Evangelho nos leva a essa condição. João Batista, que anunciou Jesus, ele foi decapitado por ordem de Herodes. Ao fim de João Batista, um homem jovem ainda, em pleno andamento do ministério, mas encerrou. Naquele momento entrou Jesus, ele foi preso e decapitado, porque ele amava a Deus e a sua palavra, ele defendia de fato os mandamentos de Deus e ele os vivia. Crer no Evangelho não é esperar boa vida neste mundo, mas aguardar com alegria a esperança e a vida eterna. Jesus, que veio após o anúncio de João Batista, ele também vai e morre na cruz. E essa foi a missão de Jesus, que o próprio João Batista anuncia como precursor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirar o pecado do mundo envolvia Jesus receber sobre si a ira de Deus, para que aqueles que nele crescem e ao longo de toda a história, de todos os tempos, sejam salvos e libertos dessa ira. Se você já confessou a Cristo em seu coração, viva-o em sua vida. Viva o Evangelho como um verdadeiro servo de Cristo. João talvez possa nos ajudar a olhar dessa forma. Paulo, Pedro e tantos outros. Saiba que Deus nos sustentará, Ele nos preservará. Mas se ainda não o confessou, o que você está esperando? Está esperando o mundo melhorar, as coisas melhorarem, o emprego aparecer, a doença ser curada? Não, nós não sabemos o que acontecerá daqui para frente. Precisamos confiar em Deus e esperar nele. Precisamos atentar para a nossa esperança eterna em Cristo Jesus. O novo céu e a nova terra será a nova morada dos servos de Deus. Por isso Jesus veio ao mundo para redimir, para resgatar os seus e levá-los para um novo céu e uma nova terra. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele preparou tudo para mim e para você. Que Deus abençoe o seu coração. Reflita nessa palavra, nessa mensagem, nessa história, nesses acontecimentos, e que Deus o use como servo, como alguém que foi chamado para servir a Cristo, para anunciá-lo, que a sua vida e a sua mensagem, o centro dela seja Cristo, não seja você mesmo e não seja nem agradar as pessoas, mas seja anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus o permita perseverar e suportar dias difíceis para a glória dele como bom servo. Deus o abençoe grandemente. Vamos orar ao nosso Deus e agradecê-lo por sua palavra. Nosso Deus, obrigado, Pai querido, pela palavra do Senhor nos nossos corações, que ela produza a transformação para a qual o Senhor a destinou.
que não haja resistências em nós, ó Deus, no operar do Teu Santo Espírito por meio da Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Ajuda-nos a sermos servos humildes que anunciam o Evangelho, que, ó Deus, coloca a missão e o Senhor de fato acima de nós e nos prostramos, ó Deus, como pessoas simples, pessoas, ó Deus, que o amam, pessoas que o obedecem, pessoas que desejam fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude e nos prepare, ó Deus, para servi-lo com fidelidade de vida. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Deus abençoe a todos.